Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje eu vim falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre as vantagens e desvantagens de cultivar suculentas protegidas. Eu espero que você tenha gostado aí do tema e se tiver gostado, dá uma forcinha aqui pro canal, já deixa o seu like, se inscreva, gente, é gratuito. Não paga nada, não custa nada. Você incentiva a gente aí a estar sempre postando vídeo novo, porque dá muito trabalho para gravar, tá? A gente deixa de cuidar das plantas para gravarem aí, né? Para gravar os vídeos aí para vocês, para compartilhar as dicas. Eu amo fazer isso, mas a gente tem que ter um incentivo, né? Se eu estiver gravando o vídeo e ninguém estiver assistindo, não faz sentido eu continuar gravando, vocês não acham? Então, assim, compartilhem o conteúdo, tá? Sempre deixa o like aí pra gente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de se cultivar suculentas protegidas aí do tempo. Gente, todo mundo fala, né, que suculentas no tempo são suculentas mais fortes, né? Suculentas mais resistentes. Mas, gente, debaixo de proteção, né? Sobre proteção, elas também ficam resistentes. Elas também pegam sol, né? Então, vai depender aí da proteção que você vai utilizar. Você não vai tirar toda o sol, porque a suculenta precisa de muito sol. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, a única desvantagem que eu vejo é com relação à rega, tá? Porque aí vai demandar mais trabalho da minha parte para fazer a rega, ainda mais no tempo da seca, né? Que não chove. Quando chove, a gente acaba regando menos. Por quê? Porque a umidade do ar fica maior. Aqui o meu clima é muito seco. A planta ela consegue absorver um pouco dessa umidade. A gente não precisa regar tanto. E também acaba aqui no meu caso, né? As suculentas elas acabam molhando um pouco porque é aberto, tá? Então a chuva vem sim de forma indireta em quase todas as suculentas. Muito difícil um vasinho aqui que não recebe uns respingos de água. Então, a desvantagem que eu acho é com relação ao meu cuidado, né? Eu vou ter que cuidar melhor aí dessas suculentas, me atentar aí com relação, principalmente com relação à rega, tá? Vai depender aí de mim, vai demandar, né, de mim um cuidado aí com relação à rega da planta para ela não desidratar. Gente, agora, as vantagens. As vantagens, eu controlo, né, a quantidade de água que eu vou dar para minha planta. Eu posso controlar aí muito bem, né, fazer um estresse hídrico na minha planta, assim, eu vou controlar a coloração. Eu posso deixar a pruína da minha planta intacta, né, para quem não sabe o que é pruína, é aquele pozinho branco que tem em algumas suculentas. Então, eu não consigo cultivar uma suculenta dessa aqui, por exemplo, no tempo e deixar essa pruína, esse pozinho branco intacto. Essa é a Echeveria laui, tá? Perdão. Então, eu só consigo fazer isso em um ambiente protegido. Então, eu vou controlar a rega, eu controlo a rega daquela suculenta que eu já perdi, né, várias vezes a Orpet. Tive problema com a Orpet, então eu vou controlar a rega, eu vou colocar ela aí em um local que ela vai receber água por mim. As suculentas, elas ficam mais compactas, mais coloridas, mais bonitas, tá? Se elas estão compactas, eu gosto de suculenta compacta. Quem gosta de suculenta estiolada? Porque se a suculenta tá na chuva, gente, ela estiola mesmo. O nitrogênio, né, que tem aí na chuva, tem muito nitrogênio, ele faz com que a planta cresça de forma acelerada. E esse crescimento pode fazer a sua suculenta estiolar, ela fica sem cor. E eu acredito que dessa forma, gente, a planta fica enfraquecida. Vocês podem
falar que eu estou errada, mas vamos combinar uma coisa, ó. Se eu tô com uma suculenta no tempo, gente, não reparem aí as baguncinhas que eu vou lá no canteiro para mostrar para vocês. O que eu tô querendo dizer? Se eu tô com uma suculenta no tempo e ela tá rustificada, vocês não concordam que ela não queimaria aí com o sol que viesse? Então, se a suculenta ela tá mais resistente, ela não deveria ter queimaduras, sofrer queimaduras. Mas sofre, gente. Olha essa planta aqui, ó. Essa coitada dessa gibiflora. Olha isso aqui. Olha a quantidade de queimadura dessa suculenta. Então, assim, a suculenta no tempo é isso aqui, gente, tá? É suculenta que vai ficar... Gente, isso aqui é o cano do filtro. A gente tava limpando aqui. Acabou deixando esse mangueira pra cá. Deixa eu tentar colocar ela aqui. Então, as suculentas, elas estão... Olha aqui a quantidade de planta queimada. Então, elas estão suscetíveis aos intempéries aí do tempo. Para quem tem um clima mais ameno, eu diria até que não sofre tanto aí com queimadura, gente. Mas aqui, e olha que eu moro no centro-oeste de Minas Gerais, tá? Fica no sudeste do Brasil. Então, assim, é uma região quente. Aqui no verão faz muito, muito calor. O sol é quente. Chove à noite, geralmente. Chove durante o dia também, mas sempre sai aquele sol ardido, como costumam dizer aqui, tá? Na minha cidade. Então, eu acabo tendo muitas percas aqui para cultivar a suculenta no tempo. Por isso que a minha coleção fica protegida, tá? Se eu for cultivar a suculenta no tempo aqui, gente, se eu fosse cultivar, né, eu não tinha quase planta nenhuma. Olha aqui, isso aqui é uma híbrida. Olha o tamanho dessa suculenta. Isso aqui é excesso de chuva, gente. Tá tudo bem que, ó, cresceu demais para quem quer que a suculenta cresça aí, mas eu não gosto muito desse formato, ó. Tá vendo? Tá totalmente sem cor. Mudou totalmente, para falar a verdade, eu nem sei que híbridas que são essas, porque eu perdi aqui a identificação. Gente, eu tinha falado aí num vídeo que a minha Echeveria Gisele tinha dado, que eu não sabia se era haste, gente, eu acho que é muda mesmo, tá? Olha aqui, deu no caule da planta aqui, ó, parecendo haste floral, mas são mudas. Vamos ver, tô acompanhando aí para passar para vocês, mas eu acho que são mudas mesmo. A palmeira de Madagascar tá linda, é uma planta super resistente, mas corre o risco aí dela pegar um funguinho, tá? Nessa época aí. Então, tô de olho nela, porque ela não tolera muito encharcamento. Não tolera muita chuva. Mas já plantei aqui, eu queria que ela crescesse, olha como que ela tá linda. Então, assim, vocês concordam comigo que suculenta no tempo a gente tem que saber, né, qual suculenta? Eu não vou pegar uma suculenta que eu tenho uma unidade só daquela planta e vou colocar ela no tempo, né? Eu não faço isso, tá, gente? Porque eu não quero perder aquela suculenta. Nossa, gente, quando dá queimaduras, igual vocês aí relatam bastante, mesmo com sombrite, deu queimadura aqui, não, eu fico numa dó, tá? Porque a gente custa, né, adquirir as plantinhas. Essas aqui ainda são plantas que eu tenho, são plantas mais resistentes, ó. A Gisele nem queimou. Eu ainda coloquei sombrite aqui, tá? Mas eu acabei tirando porque tava estiolando muito mais. E acabei tirando o sombrite, então ficou assim. Deixa eu voltar pra lá. Então, gente, eu prefiro, particularmente, tá? Eu cultivo a maioria aí das minhas plantas protegidas. Eu acostumei, né, a proteger, porque no início, quando eu comecei a cultivar, eu tive muita perca de suculenta. Fiz bastante canteiro, eu tinha muitos canteiros. Quem me acompanha desde o início aí no canal sabe que aqui, ó, no meio, gente, eu tinha um canteiro enorme, até lá embaixo, assim, ó, de pedra. E tinha tanta suculenta, gente. Eu tinha essa planta aqui, ó, que é uma planta comum, que é o Francesco Baldi.
Nossa, eu tinha muita dessa suculenta. Eu tinha no canteiro, tinha uma parte enorme só dela. Mas eu perdi tanto na época das chuvas, morreram, melaram, quase todos, assim. Meio que eu fiquei muito frustrada. Então, pra mim, aqui o que dá certo é cultivar assim, tá? De forma protegida, protegendo as minhas plantas por causa do meu clima. Se você tem um clima mais ameno, você consegue não ter tanta queimadura e você consegue aí cultivar suas suculentas no tempo de uma forma mais tranquila. Aqui, pra mim, não deu certo. Eu não gosto de perder planta e eu custo comprar as minhas minhas meninas, então assim, eu não vou deixar elas aí nessa época no tempo. Agora no inverno não. No inverno eu pego essas prateleiras, coloco tudo pra lá. Aí já vou colocando, aí dá pra espalhar planta no jardim inteiro, fica lindo, maravilhoso, dá gosto de mostrar. Mas no verão, gente, é assim, elas ficam amontoadas aqui no meu cantinho, tá? E eu cultivo assim, pra mim dá certo assim. Na natureza, elas ficam no tempo, mas fica feia. Olha a foto aí de plantas na natureza aí naquele site Crassulaceae para vocês verem. Ficam feias, né? Elas ficam feias no verão, aí elas se renovam e assim vai. Ou seja, você nunca vai ter uma planta aí plena, uma planta bonita, com a pruinha intacta. A gente só consegue isso cultivando de forma protegida. Ah, eu vou cultivar só suculenta de fácil cultivo no tempo. Gente, não vai, tá? Porque assim, é pouca espécie que você consegue cultivar totalmente no tempo, que não vai te dar canseira nenhuma. São poucas mesmo, são só as mais comuns aí que a gente vê, Fred Ives. Nem a Walter Lily eu não consegui cultivar aqui no tempo, tá? Porque ela mela. Tem gente que consegue, mas aqui com o meu clima quente eu não consegui. Então, assim, é o que eu sempre falo, vai depender aí do seu clima. Suculenta não gosta de sol forte, gente. Suculenta não gosta daquele clima, daquele calor em excesso, né? Suculenta gosta mais da época aí do inverno, que é uma temperatura mais amena, mais tranquila. Tanto é que a gente tem paz para cultivar, né? É uma época que não tem tanta praga, porque o clima tá mais fresco e as pragas elas não conseguem se proliferar, né? Gente, a língua trava. Aí com elas se instalam na planta mais na época de calor, então elas precisam daquele calorzão para conseguirem aí se instalar nas suas plantinhas, tá? Então, para mim aqui, nossa, tô louca que chega o inverno. O inverno é uma época maravilhosa e é uma época aí que eu cultivo as minhas plantas bem aí mais tranquilo, né? Nessa época agora do verão eu tenho muito problema aqui com cochonilha, gente, muito mesmo, tá? Então, tô refazendo aqui tomando algumas medidas, né, para que isso não aconteça no próximo verão. Eu quero passar para vocês em um vídeo, vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas por enquanto ainda tô tendo o impacto aí desse clima quente aqui, né, na minha região, aqui nas minhas suculentas. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje, de tudo que eu passei para vocês. Lembrando que tudo que eu falo, gente, é baseado no meu clima. Aí vocês têm que olhar o clima de vocês, tá? Se você tem um clima mais ameno, desconsidere o que eu falei. Porque se o seu clima é mais ameno, gente, dá para você cultivar tranquilamente aí suas suculentas no tempo, tá? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem e até o próximo vídeo.